Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus para todos vocês, amém? Meu nome é Lucas Soares Lima e me converti ao Evangelho de Jesus Cristo desde os meus 12 anos de idade, aproximadamente, na AD da Paraíba, do pastor José Carlos de Lima. Hoje eu me encontro no Rio de Janeiro e ao longo da minha caminhada eu fui aprendendo a palavra do Senhor e sobre seu retorno, a famosa escatologia, mas eu nunca havia tido algum sonho ou revelação sobre isso e nem ficava buscando muito sobre esse assunto na internet. Eu vou contar para vocês sobre um sonho que eu tive um tempo atrás e eu escrevi para que eu não esquecesse, até porque eu me senti comissionado por Deus a fazer isso. Então eu vou ler aqui aquilo que eu sonhei, porque lendo eu vou trazer todos os detalhes. Se eu apenas falar, eu vou esquecer partes, porque eu sou ser humano. Então eu vou ler aqui. Aos 22 anos de idade, exatamente no dia 3/6 de 2021, acordei por volta das 8h30 da manhã e, impactado por um sonho que tive, me senti incumbido por Deus a escrever o que eu havia visto. O que senti foi que aquilo não tinha sido apenas um sonho, mas uma revelação, uma visão profética de um futuro próximo. Sonhei que a divisão de mundos já não existia mais. Em resumo, não havia mais separação entre o mundo físico e o mundo espiritual. As duas realidades se entrelaçaram, convergiram-se entre si, tornando uma só realidade. As dimensões não tinham mais a questão de paralela em relação às outras. O mundo dos anjos e dos homens se tornou um só. Anjos e demônios eram tão físicos e visíveis quanto qualquer ser humano que você vê à sua frente. Eu, de alguma forma, tinha noção, consciência a respeito de uma coisa que era responsável por separar as realidades e mantê-las como são. Uma espécie de fluxo energético. Foi a melhor palavra que encontrei. Algo como a aurora boreal. Aquela coisa fluía e estava viva ao redor e por entre as dimensões. Algo como o poder ordenador de Deus, chamados aqui na Terra, por exemplo, de leis da física. Eu sabia que se alguém ousasse tocar naquela coisa, morreria, naquela energia, naquele poder. Eu não vi Deus, mas eu tinha uma certeza absurda de que Ele de fato estava me guiando em meio ao sonho. Inclusive, a questão de Deus neste sonho se tornou muito mais real, ou seja, Deus era mais real do que nunca. Depois deste sonho, inclusive, estou experimentando a realidade da pessoa do Pai de uma forma maior. Se você negasse a Deus neste sonho, era o mesmo que negar a si próprio, pelo fato de que Deus neste sonho era absolutamente e inegavelmente real. Mesmo sabendo-se que isto é um fato, no sonho, a existência de Deus era mais evidente ainda. Deus falava comigo, mas não no meu ouvido, na minha frente, mas falava comigo por dentro de mim. Não era telepatia apenas. Era uma coisa que eu descrevi como código-fonte, ou DNA do Espírito. É isso mesmo. Deus falou comigo via código-fonte, uma forma de comunicação da qual eu nunca ouvi falar. Apenas no meu sonho tive contato com isso. Ele falava dentro de mim, em todo o meu ser, como se todas as minhas células ouvissem e sentissem a realidade de sua voz. Eu estava no meio de uma grande guerra, anjos contra demônios. E pasmem, homens tentavam atacar aos anjos com armas, mas sem sucesso. Os demônios subiam para a terra e surgiam no horizonte. Tinham corpos e rostos deformados, tamanhos variados e tonalidade vermelha escurecida. Eu sabia que os corpos deformados dos demônios tinham a ver com a guerra celestial do início da primeira rebelião de Satanás. Eles eram fortes e lutavam de igual para igual contra os anjos. Até lembrei depois sobre Gog e Magog e o Armagedon. Acredito até que essas bombas nucleares serão talvez uma tentativa do anticristo contra o Messias, o nosso Salvador, na batalha final da luz contra as trevas. Mas nós sabemos que nada disso vai adiantar porque o Senhor desfará o anticristo pelo sopro da sua boca. E continuando o sonho, os anjos estavam vindo de cima para atacar os demônios numa velocidade quase indescritível. Eram densos, pesados e fortes demais. Em meio a tudo isso, pude ver um dos demônios que se aproximava de mim
como alguém que está armando uma arapuca, e eu estava com roupas parecidas dos anjos, brancas e luminosas. Aproximando-se o demônio, percebi que era menor do que eu em estatura, e eu perguntei a ele, concernente à sua existência, o seguinte: o que você era antes de ser demônio? E ele respondeu assim para mim: eu era e ele falava uma palavra que eu não sei reproduzir. Tá bom, irmãos? Eu só sei que me lembra muito a língua inglesa, e as letras que eu posso usar para tentar foneticamente descrever o que ele disse são a letra CHRUGUERR, como Sugar, Kruger, não sei falar isso. E no sonho eu havia entendido, mas não sei reproduzir o que ele disse. Respondendo-me ele, logo abriu-se um portal no espaço-tempo à minha frente. E eu vi através do portal um tipo de jardim de plantas belas, e uma das plantas, a qual estava em destaque, era uma alusão ao demônio, logo após ter sido criado por Deus. Onde eu entendi que ele não foi criado maligno, ele era parte constituinte do todo, mas por livre arbítrio decidiu seguir o orgulho, como Satanás também fez. Eu havia entendido que este sonho foi para que eu extraísse o máximo de informações possíveis a mim, como se eu estivesse ali para tirar dúvidas e pesquisar o motivo da guerra celestial, ou entender por que os demônios são demônios, por exemplo. Observem que muitas coisas deste sonho podem ser tanto literais quanto simbólicas, cabendo a cada um analisar e separar o literal do simbólico. Através deste sonho eu entendi que o tempo está próximo e que Deus não nos impede de seguirmos os nossos caminhos próprios. E também não nos isenta das consequências. Se a gente planta, a gente tem que colher. Foi isso que eu sonhei. Eu quero que Deus abençoe vocês. Divulgue essa mensagem às pessoas, pois o fim está próximo. A guerra espiritual é real e terá o seu ápice no Apocalipse, entre luz e trevas. Deus abençoe a sua vida e muito obrigado por ouvir esse áudio até aqui.